Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. Bom, já estou em Quito, no Equador, para a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Estou aqui, inclusive, no hotel em que a delegação rubro-negra ficará hospedada. Vim gravar aqui para vocês, porque o Flamengo tem previsão de chegar para as 10 horas da noite, horário do Equador, e meia-noite, horário de Brasília. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês, toda a cobertura do Flamengo aqui nos canais Paparazzo, nas redes também do Paparazzo Rubro Negro. Então fiquem ligados em todas as informações e se inscrevam, no canal, ativem o sininho da notificação e deixem o like, porque é muito importante, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo e você não perder nada dessa cobertura, o jogo de volta também no Maracanã. Tem muita coisa para a gente trazer para vocês, então se inscreve para não perder nenhuma cobertura, tá? O Flamengo chega aqui, a gente vai trazer a chegada para vocês. Assim que a gente tiver as imagens, assim que a gente registrar as imagens, a gente traz também aqui para vocês nos canais e, claro, toda a cobertura do Flamengo. E equipe rubro-negra que terá desfalques para essa partida, 7 jogadores desfalques para essa partida contra o Independente Del Valle de ida da Recopa Sul-Americana. E eu vou trazer para vocês quem são esses atletas. E, na minha opinião, o desfalque que o Flamengo pode sentir mais é o Léo Pereira e o Gerson. O Léo Pereira que estava muito bem na zaga do Flamengo, se destacando cada vez mais. Ele assumiu o posto de titular e estava muito bem, acabou se lesionando no Mundial de Clubes, não se recuperou a tempo. E as novidades para essa lista de desfalques são Gerson, Hugo Souza. A gente já tinha falado que o Hugo estava sentindo dores e realmente não se recuperou a tempo. Marinho, que saiu no jogo contra o Resende ontem, chorando inclusive, sentiu dores na coxa esquerda e não foi relacionado. Além do Léo, Felipe Luiz, Vitor Hugo e Bruno Henrique, que estão entregues ao departamento médico e já eram desfalques certos para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Então, jogadores importantes que serão desfalques nessa primeira partida. E eu vou trazer para vocês quem foi relacionado, quais os jogadores estarão à disposição do técnico Vitor Pereira. Ayrton Lucas, Cleiton, Davi Luiz, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Eric, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Guilherme Varela, Gabi, Igor Jesus, Cauã, Lohan, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, quanto Matheus? Matheus, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Vidal e Verton. Esses são os jogadores à disposição do técnico Vitor Pereira para esse primeiro confronto contra o Independente Del Valle, que acontecerá na terça-feira. Enquanto o Flamengo tem vários desfalques, o Independente Del Valle tem somente 2 mudanças na equipe campeã da Copa Sul-Americana, em que ganhou do São Paulo por 2-0. Apenas 2 jogadores que saíram do time equatoriano e vieram para o Brasil, foram para o Brasil, no caso, porque eu estou no Equador. O lateral esquerdo Chaves se transferiu para o Bahia e o zagueiro Segovia foi contratado pelo Botafogo. Com isso, o Del Valle trouxe o lateral Agustin Garcia, que também atua como zagueiro, e a outra mudança foi de dentro do clube, o lateral esquerdo Béder Caicedo assumiu a titularidade. Flamengo, campeão da Libertadores, e Independente Del Valle, campeão da Sul-Americana, se enfrentam na terça-feira, próxima terça-feira, pelo jogo de ida da Recopa, às 9h30, horário de Brasília, 7h30, horário do Equador. E a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Então, fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, nos canais Paparazzo Rubro Negro, que a gente vai trazer toda a cobertura, inclusive a chegada do Flamengo de mais tarde. E não sei se vocês perceberam, mas na lista de relacionados do Flamengo tem muitos nomes de jogadores da base, jogadores novos. E ontem
Inclusive, a vitória do Flamengo contra o Resende foi protagonizada por jogadores da base também. E o autor, o autor do gol, Matheus Gonçalves, com apenas 17 anos, se tornou o terceiro jogador mais jovem na história do Flamengo a marcar um gol no profissional. O feito foi realizado na partida desse sábado contra o Resende pelo Campeonato Carioca. E em primeiro lugar está o Lohan, de 16 anos, que chegou a esta marca em duelo com o Bangu no mês passado, e em segundo o nosso querido Vini Júnior, que balançou as redes quando tinha 17 anos de idade, mas ele ainda era mais novo do que o Matheus Gonçalves. Muito interessante a gente ver como os jogadores da base, das categorias de base do Flamengo, vêm crescendo cada vez mais. E falando sobre lateral, gente, trazer a informação para vocês que foi divulgada agora há pouco em relação ao lateral direito Wesley, que voltou a receber oportunidades no profissional. Ele, inclusive, atuou contra o Resende pela equipe profissional do Flamengo. O Vitor Pereira já tinha dito, que queria utilizar o jogador, por isso, inclusive, brecou a saída do Wesley para o Barcelona que queria contratar o Wesley por empréstimo, mas, de acordo com informações do portal Liverpool.com, o Liverpool solicitou a contratação do garoto na próxima janela de transferências, ou seja, o lateral direito Wesley vem chamando muita atenção dos clubes europeus. Barcelona tentou a contratação, quase conseguiu, realmente foi uma negativa do Vitor Pereira, porque o staff do atleta já estava, inclusive, no Rio de Janeiro para negociar essa saída, mas o Vitor falou, não vai sair. E agora o Liverpool também interessado na contratação desse jogador importante, que pode inclusive render muito, já que o Flamengo vive um momento de instabilidade em relação aos seus laterais. Tanto na lateral direita, o Mateuzinho e o Guilherme Varela estão ainda se firmando, disputam a titularidade, quanto na lateral esquerda, que nesse momento tem apenas o Ayrton Lucas, que é titular. O Vitor Pereira já disse, inclusive, que deseja poupar o Ayrton Lucas e por isso vem testando outros jogadores na posição da lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas precisa de tempo, já que o Felipe Luiz está lesionado. Então o Ayrton Lucas precisa de tempo para o corpo respirar, para que ele não se lesione e não perca, e que o Vitor Pereira não perca também o Ayrton Lucas. Enquanto o Flamengo vive essa questão com as laterais, com os jogadores que atuam nas laterais, um outro atleta que pertencia ao Flamengo e foi vendido recentemente, Ramon, pode conquistar inclusive a titularidade na lateral esquerda do Olympiacos. A saída do Marcelo, ex-Real Madrid, que rescindiu um contrato com o time grego neste sábado, pode abrir uma brecha para o cria do Flamengo se firmar como titular da equipe. Assim como Rodinei, Ramon iniciou a partida contra o Lâmia neste domingo, mais uma vez como titular. E é a quinta partida em que o Ramon entra em campo pelo Olympiacos, sendo a segunda seguida entre os 11 iniciais, sendo a segunda como titular da equipe grega. Então, enquanto o Flamengo vive esse drama, o lateral esquerdo Ramon vem se destacando no clube grego, no futebol europeu. Muito legal a gente ver isso. E é claro que a gente sempre fica pensando se era o momento certo de vender o Ramon, se o Ramon não poderia render, no Flamengo, e ainda mais nesse momento que o Flamengo vive, que só tem o Ayrton Lucas, o Vitor Pereira tendo que improvisar o Guilherme Varela na lateral. É realmente um momento delicado que a gente fica analisando se realmente era o momento certo para o Ramon. Mas o Ramon está indo muito bem, está voando, inclusive, no Olympiacos e pode assumir essa titularidade. Bom, vamos trazer também algumas informações importantes para vocês sobre o mercado. E vou falar para vocês, gente, sempre o nome do Michael pipocando, Michael do Al Hilal, desde que ele saiu do Flamengo, ele já saiu com aquela promessa de que iria voltar,
contrato com o Marcos Braz, né? De que se ele voltasse para o Brasil, ele ia dar prioridade ao Flamengo. Só que a situação dele no Al Hilal era uma situação não muito fácil de sair. É um jogador que eles compraram, né, por um valor bom, inclusive, uma multa rescisória alta. Então, o clube que quiser o Michael não terá uma vida tão fácil assim. E o problema também é que o Al Hilal estava com uma punição na FIFA, então eles não podiam negociar nenhum jogador. O Michael não se adaptou tão bem assim nas Arábias, né? Na Arábia Saudita, ele não se adaptou da melhor forma possível. Teve também uma questão familiar, ele perdeu, né, parentes que eram muito importantes para ele é muito ligado à família, então isso tudo acabou dificultando a situação do Michael na Arábia. Então todas essas questões acabaram influenciando nessa dificuldade para a adaptação do Michael nesse novo país, nessa nova cultura, e então o nome do Michael voltou a ser especulado no Flamengo. Outros clubes também manifestaram interesse. Um desses clubes foi o Grêmio, que é comandado pelo Renato Gaúcho. Inclusive, o melhor momento do Michael no Flamengo foi quando o Renato Gaúcho comandava a equipe rubro-negra. E eu até falei com o Renato Gaúcho no Jogo das Estrelas, jogo do Zico no Maracanã, no finalzinho do ano passado, agora em dezembro, e o Renato Gaúcho confessou realmente que o Grêmio estava tentando a contratação do Michael. Só que o Renato Gaúcho voltou a citar o Michael em coletiva de imprensa, voltou a falar sobre o interesse do Grêmio no Michael, e eu vou trazer para vocês a aspa do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho falou. Em coletiva de imprensa, o Renato Gaúcho disse o seguinte: todo dia cobro do presidente, o nome é o Michael sim. É um jogador que vai acrescentar muito na nossa equipe, jogador que quebra as linhas e o time do Grêmio iria para outro patamar. Entendo a parte financeira do clube, estamos trocando ideias para os dois clubes se acertarem e a gente trazer o Michael, porque é difícil quando não tem esse jogador para quebrar as linhas, principalmente no estadual. É indispensável um jogador assim, disse o Renato em coletiva. Então, Renato Gaúcho mostra que tem uma conversa já, inclusive entre Grêmio e Al Hilal pelo Michael. E o Michael também manifestou esse interesse para o próprio técnico, de que ele tem vontade, quer atuar no Brasil, e não seria um problema ele atuar no Grêmio junto com o Renato Gaúcho, que foi o técnico que ajudou muito o Michael na época de Flamengo, no momento em que o Michael estourou e conseguiu se acertar no Flamengo. Agora, resta saber, será que o Flamengo vai tentar a contratação do Michael? Porque tem esse trato aí entre Marcos Braz e Michael. Será, ou o Flamengo realmente vai deixar o Michael escolher e não vai se meter nessa história porque não vê como uma boa contratação? Vamos ver, né? É até um assunto para a gente tentar apurar aqui, tentar saber o que o Flamengo pensa em relação a uma possível volta do Michael. Vou voltar com informação para vocês sobre isso. Bom, a gente volta com mais notícia, mais informação para vocês. A chegada do Flamengo aqui no Equador, em Quito, com todas as informações, tá bom? Muito obrigada a todo mundo pela atenção, pela audiência. Pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like sempre. Valeu? Beijo, até mais.